Olá, que bom ter você por aqui mais uma vez. Nós estamos nessa série aqui das palavras de Jesus na cruz, as 7 palavras de Jesus na cruz. E provavelmente você já assistiu o último vídeo que falava sobre a expiação de Jesus. E hoje eu gostaria de compartilhar com você a palavra corpo, que expressa a humanidade de Cristo Jesus na cruz. Eu queria ler com você um texto que está lá em João, João capítulo 19. Nós vamos ler o versículo de número 28. Se você quiser acompanhar comigo, João 19, 28 diz o seguinte: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Jesus aqui está expressando uma necessidade humana. Jesus teve sede na cruz. E isso é algo extremamente importante, porque nós podemos perceber que Jesus está ali como um ser humano. Isso nos ajuda a entender e perceber também que o sofrimento de Jesus ali era um sofrimento real, era um sofrimento verdadeiro. A dor que Jesus sentia, ou a angústia que Jesus sentia por tudo aquilo que ele estava passando ali naquela hora da crucificação, era algo real, algo que um ser humano, assim como eu e você, podemos sentir na pele, na carne, na alma, no coração, na mente. Ele sofreu tudo aquilo como homem, como um de nós. E nós podemos perceber isso de forma muito clara quando Jesus fala que ele tem sede, porque ele se revela ali como um de nós, como eu e você. Se nós olharmos para os evangelhos, nós vamos perceber em vários lugares do evangelho, durante a história da vida de Jesus, várias expressões e várias situações que revelam essa humanidade de Cristo Jesus, que revela o Jesus, o corpo de Jesus, as necessidades básicas de Jesus como um ser humano. A gente pode perceber essas necessidades sendo expressadas, por exemplo, quando a gente vê os evangelhos dizendo que crescia Jesus em sabedoria, em graça, diante de Deus e diante também dos homens. A gente percebe aí um desenvolvimento do corpo humano de Jesus. A gente percebe aí um desenvolvimento da mente de Jesus, a mentalidade de Jesus. Essa é uma expressão da humanidade de Cristo. Outra ideia clara é que Jesus, nos evangelhos, a gente percebe Jesus, ele ficou cansado. Ele precisou se retirar em alguns momentos para o descanso. Ele precisou dormir, ele precisou descansar, porque Jesus tinha um corpo, assim como eu e você. E ele também ficava cansado. E essa é mais uma expressão da humanidade, do corpo de Cristo. Jesus também teve fome. Jesus participou da ceia com os discípulos. Jesus comeu com os discípulos. Jesus comia com os pecadores. Jesus ele teve encontro com alguns pecadores, como Zaqueu, por exemplo. Ele foi à casa de Zaqueu e ele participou ali de uma alimentação junto com Zaqueu. Essa é mais outra expressão da humanidade de Cristo, do corpo de Cristo como homem, como ser humano, assim como eu e você. Jesus também foi tentado. Sim, ele foi tentado. Assim como eu e você somos tentados na nossa humanidade, Cristo Jesus também foi tentado na sua humanidade. Ele sofreu a pressão do pecado, do inimigo, querendo levar ele a pecar, a errar o alvo. O inimigo pressionava, tentava Jesus, mas ele não caiu em pecado. Ele viveu de forma perfeita, mas ele foi tentado, assim como eu e você somos tentados. Jesus também, ele teve uma vontade própria. Assim como eu e você
temos a nossa vontade, os nossos desejos. Jesus tinha uma vontade própria, mas ele abriu mão da sua própria vontade para que ele pudesse cumprir a vontade do Pai. Jesus abre mão da sua vontade. Em lugar, ele vive a vontade do Pai. E essa também é mais uma expressão da humanidade de Jesus. O texto que a gente leu fala de Jesus tendo sede, expressando aí a humanidade de Jesus. Qual a importância de nós entendermos e reconhecermos a humanidade de Jesus? O quanto isso é importante a gente perceber a necessidade física de Jesus na cruz tendo sede? Por que isso é importante para nós? Como isso impacta a nossa vida? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que Jesus está ali de forma obediente, representando eu e você. Jesus, ele não enganou a morte. Não, ele morreu. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele precisava ser um como eu e você, para que ele pudesse morrer no meu e no seu lugar. Então Jesus, de forma obediente, ele nos representa na cruz, pagando o preço do nosso pecado. Ele não enganou a morte, não. Ele venceu a morte. Jesus não só vence a morte, ele paga o preço do nosso pecado e ele também é o caminho. Sim, Jesus, ele é o caminho. Vamos olhar como que isso funciona a partir do capítulo 1 de João, um dos textos mais interessantes da palavra de Deus. Veja comigo, João capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Se você pular para o versículo 14, ele diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele é o caminho, porque ele, sendo Deus, ele abre mão da sua glória. Ele se faz carne, assim como eu e você. Ele vive uma vida perfeita aqui nessa terra. Ele é tentado, sim, mas ele não cai na tentação. E ele sobe numa cruz, mesmo vivendo uma vida perfeita. E na cruz a gente vê ele tendo sede, expressando mais uma vez a sua humanidade. Ele morre, mas ele ressuscita. E ele está à direita do Pai. Que imagem maravilhosa deve ser essa, de saber que já tem um corpo glorificado diante do Pai. Por isso que Jesus é o caminho. Ele trilha esse caminho. Ele abre esse caminho para que eu e você pudéssemos também passar por ele. Nós que vivemos, morremos e ressuscitamos em Cristo Jesus, estaremos na presença do Pai. Por isso que é importante a gente entender o corpo, a necessidade humana de Cristo na cruz, quando ele diz: tenho sede, porque é aí que nós percebemos que ele é o caminho, ele é um de nós, mas ele também é Deus. Que você possa reconhecer Cristo na sua vida, que você possa andar por esse caminho, sabendo que ele sofreu por nós. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela humanidade de Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque ele é o caminho. E nós que estamos em Cristo Jesus, nós ressuscitaremos nele e estaremos na presença do Pai, assim como ele está.
Obrigado, Jesus. Obrigado porque Jesus é um como nós e Ele morreu no nosso lugar. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém? Continue acompanhando aí as 7 palavras da cruz durante essa semana. Deus te abençoe.